É isso aí, estamos de volta. Programa Agora José. Agora, continuando com as metas do PNE, vamos falar sobre a meta número 9, que fala sobre alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos. Vamos lá. Lembrando que o programa Agora José é exibido todos os domingos ao vivo pela Cultura Online Brasil, pela Gazeta Vale Paraibana, Isso. pela Rádio Internacional Lusófona e agora também pela Rádio ONU e pela Rádio Minas. E se continuar assim, nós vamos ter que botar um panfleto aqui que a gente não vai conseguir lembrar de todo mundo, né? A gente Mas fica contente, né? Lógico. Significa que o nosso trabalho está sendo bacana, né? Então, estamos Agradecer indo mais sobretudo longe. o esforço do Felipe de Souza. Isso, ele que é tem o batalhado a editor-chefe, respeito, né? Da Cultura Online Brasil, que tem levado adiante o nome da Cultura Online Brasil em favor da cultura do Brasil, Exatamente. né? E Exatamente. das africanidades e da lusofonia. Exatamente. É por isso que a gente está aqui, né? Bom, continuando então o nosso debate sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação, a meta 9 fala sobre alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, ao final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Como é que estão os dados hoje? Hoje nós temos a taxa de alfabetização atual é de 91,3%. Não é tão baixa, né? Mas parcialmente até 2015, 93,5% e no final, em 2024, quer-se atingir 100%, né, de alfabetização. Agora, a taxa de analfabetismo funcional, hoje, lembrando, hoje para nós é 2011, né? Os dados do IBGE. 27% da população, né, possui o dito cujo analfabetismo funcional. A meta para 2024 é atingir 13,5%, ou seja, metade, 50% a menos da taxa atual. Bom seria se também isso fosse erradicado, mas é bem mais complicado. Vamos para a primeira estratégia. Bom, aqui nós temos 12 estratégias para chegar a esta meta. Isso. Né? Começando então com a primeira estratégia: assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria. E lá voltamos nós para o mesmo item anterior, né, Da meta 8. Da meta 8, né? A correção de fluxo, sobre o EJA, etc, etc, etc. A EJA. E não A o EJA. A educação de jovens e Isso. adultos. O EJA é o educação de jovens e adultos, né? A EJA. Muito bem lembrado. Isso. A gente fala o EJA, né? Mas tudo bem. É um jeito errado de falar, né? Bom, tudo bem? Tudo bom, vamos lá. A estratégia 2, diagnóstico da demanda. Lá vamos nós de novo, né, para assistência social, correr atrás da coisa para saber quem que precisa. Eu acho que tá invertido, né? Pouco, porque né? olha só, 2. Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, a fim de identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos. Eu acho que essa deveria ser a primeira e a primeira. Primeiro diagnosticar, né? Depois você realiza mapear, a oferta. daí você oferta. Que é onde você vai ver É onde verdade. precisa das ações governamentais. Exato, políticas pra públicas, atingir o etc. foco, Primeiro você vai mapear, saber onde está o problema, são vários, né? Locais. Depois disso, ofertar vagas, ver que política você vai utilizar. Existe uma série de coisas, né? É isso aí. Terceira estratégia: ações de alfabetização. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica. Vamos ver a oferta e a ação Seria a ação, da alfabetização. né?
garantia isso aí. Não tem muito o que discutir aí, não. 4. Programa Nacional de Transferência de Renda. Isso é bom. Criar benefício adicional no Programa Nacional de Transferência de Renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização. Na prática, é pagar para que o cara volte para a escola. Pra cá pra ver. É. Isso é uma coisa, na minha opinião, é absurdo. É um absurdo. É uma Pagar pra ir pra estratégia. É uma estratégia? É. Então não tivessem execrado aquela diretora que pagou 50 pro cara fazer Enem. Não, mas aí é outra concepção, né? Aí não pode. Não, Esse é legal, aquele não. claro que não. Ah, para, é igual. Olha, o que a gente observa, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, ele oferta a EJA, certo? Sim. Os municípios também ofertam a EJA. Qual é a diferença? A diferença é que o município, ele acresce uma bolsa para quem frequenta a EJA e o estado não. O que acontece com as salas do estado? Vazias. O que acontece com as salas do município? Cheinha. Mas o cara tá afim da bolsa, ele não tá afim de estudar. Vamos parar com isso. Né? O cara tá afim de ganhar a graninha. Ele não quer estudar. Quer dizer, na verdade você tá subornando o cara para atingir os números. Mas não tem uma proposta de um presidenciável aí que quer dar dinheiro para quem tirar boas notas no IDEB? Novamente, voltamos a... Vamos conversar com aquela diretora que ela sabe como é que faz. Ela tava certa, Ela lá do tava Rio de certa, Janeiro, então, ela tava Paulo. certa. Por que meteram o pau na coitada? Para. É antiético. É antiético, né? Antiético. Tá certo. Bom, Pode avançar? vamos lá. Quinta estratégia. Busca ativa por meio de chamadas públicas. Realizar chamadas públicas regulares para a educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil. Bom, aí eu vejo uma grande possibilidade dos sindicatos participarem, sindicatos trabalhadores, né? Participarem também, principalmente no campo rural, né? Não na cidade, né? Na zona urbana, mas na zona rural, chamando esse pessoal. Aí pode colocar um MST para ajudar, por exemplo. Pode? Pode, né? Pode. Vai lá buscar esse pessoal que está no MST, por exemplo, que não tem tempo de ir à escola, porque estão reivindicando por moradias, por terrenos, por muitas coisas, então eles não têm tempo de ir na escola. Então esse pessoal poderia voltar para a escola, por exemplo, vai receber uma bolsa do estado, do município, sei lá, vai ficar decidido ali, né? Quem sabe? Item 6. Avaliação. Realizar avaliação por meio de exames específicos que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade. Seria, sei lá, um IDEB específico para... algo assim, né? IDEB não, a Prova Brasil Provinha específica Brasil, né? para EJA. Que não existe. Não, se você tem o exame, você tem o INSEJA. O INSEJA. Não, mas o INSEJA é para certificação. Aqui ele está falando uma Só avaliação acompanhamento. que permita aferir o grau de alfabetização. Oficial não existe, assim né? como existe para as crianças a ANA, né, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização. Seria algo semelhante, só Seria que algo semelhante para a EJA. para pessoas fora da idade, né? Até porque são condições diferentes, né? Sim. Não dá para tratar alunos da EJA como se trata as crianças. Essa é uma das maiores reclamações que eu vejo ocorrendo na prática. Porque você vai tratar, mas na verdade é realidade diferente, né? Totalmente aspecto diferente. diferente. Né? Estratégia 7. Ações de atendimento suplementar, transporte, alimentação e saúde. Executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e
fornecimento gratuito de óculos em articulação com a área da saúde. São ações que existem na educação básica e agora a ideia é trazer para a EJA justamente como um atrativo a mais para que se retorne à escola e ajude a cumprir a outra meta que a alfabetização. Aí seria um programa para melhorar a questão de transporte. Alimentação já tem na escola, mas teria que ser acrescido alguma coisa. Agora a parte oftalmológica ali eu vejo com bons olhos. Bons olhos a parte oftalmológica? É. Perfeito. Mesmo porque eu estou de óculos. Bom, vamos para estratégia 8. EJA em estabelecimentos penais. Haja, né? Em estabelecimentos penais. Haja. EJA. Haja, né? Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos nas etapas de ensino fundamental e médio, as pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração. Aí eu acho que deveria haver toda uma legislação a respeito, né? Por exemplo. Por quê? Porque é diferente. Você dá aula para presidiário e dá aula para um aluno normal, digamos assim. Aí vem a questão da formação específica do professor, inclusive. Exato, né? Porque não é tão simples, né? Não. Apesar de que eles dificilmente, a não ser que o professor esteja dando aula e ocorra uma rebelião lá dentro, aí é complicado. Fora isso, cheio de guarda para todo lado. Eu tenho alguns colegas que já trabalharam em estabelecimentos penais como professores e eles falam muito bem, inclusive. Né? Principalmente a questão do respeito, da atenção, da dedicação, né, em estabelecimentos penais é muito maior do que em outras escolas. Isso porque eles não podem vacilar ali, e não foi de uma boca só. Não pode vacilar, né? Eles sabem disso. Mas é interessante ter, sim, é necessário, porque boa parte daquela população com certeza não tem estudo quase nenhum, né? Então uma boa ideia isso aí. Item 9. Projetos inovadores. Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses alunos. Porque a gente acabou de comentar agora. Essas necessidades muitas vezes específicas, você tem uma escola regular durante o dia e EJA à noite. O que acontece? Todo mobiliário é equipado para o estudo regular, né? E aí você pega o camarada com 1,80 m de altura e coloca numa cadeirinha, né, no refeitório. O cara fica assim, né? Com o joelho aqui na cara, né? São condições adversas, né? O material didático tem que ser diferente, os aparelhos utilizados em aula, os recursos didáticos, muita coisa muda. Tem que ser adaptado, muita coisa tem que ser adaptada, né? E para saber isso, precisa fazer esse mapeamento também, que a gente já falou. Item 10. Integração entre segmentos empregadores e sistema de ensino. Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos. Essa parte é interessante, porque já existe legislação a respeito dizendo que o empregador tem que disponibilizar o funcionário uma hora antes sair para poder frequentar a escola. Só que ninguém quer fazer isso. E quando o camarada precisa, ele acaba sendo mandado embora. Demitido porque não quer saber, nenhum empresário quer saber que seu funcionário saia mais cedo porque ele tem que ir à escola. Legislação existe, a respeito. Agora, tem que se fazer cumprir também, né? Quando você se sente prejudicado, faz a reclamação lá no trabalho, né? E eles têm que investigar, o fiscal do trabalho tem que ir lá saber por quê. O ideal é que haja parceria entre o sistema
empregador e a Uma escola. coisa que pode ser feita, e tem empresas que fazem, é ofertar vagas para os funcionários. Seus próprios funcionários, Né? sim. Eu acho isso uma boa ideia, uma medida interessante. Prende o funcionário na empresa, né? Porque tem um motivo a mais para ir trabalhar, além do Seria salário. a formação em company, né? É. Onde o professor ele vai até a empresa para ministrar. Isso. Claro que isso demanda um custo considerável, né? Você contratar um professor, eu desconheço no sistema público, tá? Para isso você tem que contratar uma escola privada para que ela monte um curso específico em company, para que o professor se desloque até lá e realize as atividades com a galera. Necessariamente, não. Porque o professor pode ser um professor autônomo. Então ele é contratado pela empresa. O professor pode ser autônomo, mas a certificação não é. Não. Aí na certificação ele vai para o Enseja. Ele presta o Enseja. Certo? Ele tem o ensino na empresa, na hora da certificação ele presta o Enseja como todo e qualquer outro ser normal. Ok? Pode ser uma alternativa. Quer dizer, aí você não precisa contratar uma empresa especializada, Não, né, em uma escola company, particular. uma escola particular, vai gastar uma grana legal, a não ser que o dono da empresa esteja interessado em desviar algum. Não. E depende também da quantidade de funcionários que você tem nessa situação, né? Aliás, poderia ser algo já... Não, olha onde eu estou chegando. Através de legislação específica, a partir de... Mas pode, 100 funcionários, é obrigado a manter um curso. A partir de 100 funcionários, a empresa não é obrigada a dar cestas básicas? É, por lei. Por que não dar educação? Hã? Acho que entraria naquela lei de responsabilidade educacional. Também, por que não? Porque ela garantiria inclusive a formação continuada dos seus funcionários, Exato. visando o desenvolvimento cultural, né, dos Exato. mesmos. E aí também uma contrapartida, você aplica dinheiro na educação dos seus funcionários, tem uma contrapartida no imposto de renda. Essa contrapartida sempre existe, né? Sempre são os impostos, né? Beleza. Abate lá nos impostos, quem não vai querer, né? Vamos lá? Pode avançar? Vamos lá. Item 11. Capacitação tecnológica para a inclusão social e produtiva. Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e alunos com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população. Se nós pensarmos em população pobre ou do campo, como nós vimos na meta anterior, essa inclusão tecnológica se faz necessária, né? E fazendo isso através de parcerias, né? Porque só a escola em si dificilmente vai conseguir capacitar tudo isso aí, todo esse povo. Vamos lá? Bom, por fim, idosos. Considerar nas políticas públicas de jovens e adultos as necessidades dos idosos com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiências dos idosos e a inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. Aí já começou a complicar um pouquinho, né? A gente vê, eu vejo muito isso em algumas universidades que promovem ações sociais que eles chamam de Universidade da Melhor Idade. Isso. Né? Onde você tem um grupo ali de professores, de voluntários, de funcionários,
uma série de cursos, né? Que articulam cursos de formação continuada para os idosos, de forma a promover uma inclusão digital, né? Também. E a melhoria na qualidade de vida do idoso, né? De forma que ele sempre tenha algo para fazer. Nesse aspecto, os centros de referência do idoso, por exemplo, né? As escolas não estão abertas aos idosos. É verdade. Não imagina o quanto que o idoso poderia contribuir em uma escola. Você tem a escola da família, né, por aqui em São Paulo, por exemplo, que é de final de semana, mas só vai a molecada para jogar bola, né? E você não tem muito mais do que isso, não. Se fosse aí pensar no idoso, né, sobre cursos, oficinas, né, para os idosos, é algo interessante a ser feito. Não só oficinas para os idosos, mas trazer o idoso também para realizar oficinas com os mais jovens. Sim, existem pessoas que sabem, por exemplo, um pedreiro, ele é pai de um aluno lá. Vamos imaginar, é difícil, vamos imaginar que ele, no sábado ele possa ir à escola e ensinar como é que você reboca uma parede. Eu iria ver como é que é, porque eu faço, mas é meia boca, né? E aprender. Retinho, né? Retinho. Assentar tijolo, não fica um certo, fica tudo torto. Né? Se quiser uma parede torta, fala comigo. Mas eu faço. Eu seria um que ia aprender. Ia lá fazer. Né? E outras coisas. Sei lá, crochê. Uma mulher idosa que saiba crochetar direitinho, bonitinho, nas vai artes, dar a pintura artes, dela, pintura, por que não? Música. Escultura, música. Tem um monte de memória, a construção da memória. Tem uma oferta, uma gama assim enorme que poderia ser aproveitado. Ofertado ao idoso da comunidade, né? Seria interessante, é algo que pode ser feito. Demanda uma boa vontade enorme. Que lidar com o idoso não é fácil. Não só com o idoso. Pode ver eu aqui, o que eu passo com o Omar. A minha alegria é que você vai chegar, eu espero, chegue à minha idade e ultrapasse. Quando você chegar lá, eu não vou estar mais aqui para te encher o saco, você vai ver só. Vai sim. Mas você vai ver o que eu vou te aprontar. Deixa eu passar para o outro lado, você vai ver, me aguarde. Você vai continuar me ajudando a escrever artigo? Escrevendo artigo todo mês. Vai, Omar, ajuda aí. Vamos lá. Pode escrever. Escreve aí. Se for permitido, eu venho te ajudar. Aí sim. Não tem dúvida. Aí sim. Vamos lá, vamos intervalar? Vamos intervalar? Chega de falar besteira, Essas foram as estratégias para o cumprimento da meta 9 do PNE. Falar em besteira, desculpa. Falar besteira, eu, né, que tô falando aí. Não são as metas. E acesse nosso Facebook, nosso YouTube, o canal do YouTube. Continue ouvindo o programa Agora José. Depois do intervalo a gente volta. Já. Vamos musicar mais um pouquinho.